Hoje a gente tem o prazer, mais uma vez, de receber o Matheus Simon aqui conosco no programa Mulher.com. E hoje ele trouxe um tema para nós que deve fazer parte do nosso dia a dia, mas nem todo mundo consegue. E por que não consegue? A pessoa, olha, já chegaram para mim uma vez e falaram assim: nossa, mas eu rezo tanto, eu peço tanto para Deus me ajudar a perdoar. Mas acho que Deus não quer que eu perdoo. Gente, não mistura as coisas. É por isso que o Matheus está aqui, porque hoje, Matheus, a gente vai entender por que o perdão tem que estar presente todos os dias na nossa vida e como que a gente consegue acessá-lo. Ele está em alguma parte do nosso coração que a gente não consegue. Esse tal de perdão, tem muita gente que tem dificuldade. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma alegria estar aqui de novo, né? Muito gostoso conversar com você. E esse tema, de fato, é muito especial, né? É um tema muito importante porque é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. E o caminho de Cristo passa por perdoar, né? Pela prática do perdão. E por que ele é difícil, Rita? Veja, porque é contra a nossa natureza. Quando alguém nos causa um dano, quando alguém nos causa alguma contrariedade, uma mágoa, a nossa natureza se manifesta de forma a revidar, lutar, brigar, ódio, rancor, A ressentimento. lei de Italião já está no nosso DNA por causa disso? Não. Acho que sim, viu? O que acontece? Nós não podemos nos deixar levar por esses instintos naturais, porque afinal de contas nós somos cristãos, somos seres humanos e seres humanos somos capazes de governar sobre os nossos instintos. Especialmente nós que somos espiritualizados, que rezamos, que pedimos para que Deus conforme o nosso coração como o coração dele. Então a prática do perdão nada mais é do que uma imitação de Deus, porque ele é misericordioso e pede que nós sejamos também. É verdade. Mas por que é difícil? Porque às vezes as pessoas confundem o que é perdão. Mistura perdão com cura da ferida, com restauração, com reconciliação. Todos esses ingredientes ficam numa panela só. E aí a pessoa fala, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. E não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. É uma coisa de cada vez. Primeiro passo para perdoar é a decisão. Vamos entender o que é o perdão. O perdão é, você me causou um dano, e então eu naturalmente vou querer revidar, ou vou querer causar a você algum prejuízo, isso é natural, raiva, ódio, ressentimento, como eu falei, mas nesse momento, a prática do perdão é uma decisão de que você não precisa mais reparar comigo o que você me causou de mal. Eu não desejo que você pague a dívida que você contraiu comigo. Eu te isento dessa dívida e deixo que você vá, que você siga. Isso é o ensinamento de Jesus, né? Ele diz, ame os seus inimigos, reze por aqueles que te perseguem. Então, nesse momento, não significa que eu esqueci o que você me fez. Não significa que aquilo não dói mais. Não significa que eu apaguei da memória. Não. Eu só não tenho mais para com você um sentimento de revanche, de revidar, de causar a você algum dano por conta do dano que você me causou. Esse é o primeiro passo. E aí, quando a gente faz esse primeiro passo, a gente dá abertura para a graça curar as feridas. Mas todo esse processo de decidir perdoar, como você colocou, ele ainda não chegou na pessoa. Não. Eu estou com essa decisão ainda em mim. Sim. A decisão de perdão é do indivíduo que se sentiu agredido, certo? Ele perdoa a pessoa dentro do coração dele. Porque às vezes a pessoa que te magoou não vem te pedir perdão. Mas isso independe, certo? É uma decisão sua de dizer, ó, essa pessoa, ela está livre desse débito que ela contraiu comigo. Eu não sinto mais raiva ou rancor ou ódio dela, eu não quero que ela me pague ou não quero o mal dela. Esse é o principal. Não Sabe? querer o mal do Não outro. querer o mal do outro. Porque assim, qual que é a prática, né? O perdão não é um sentimento. Eu sinto. Não é. Não é uma emoção, é prática, é decisão. Então eu decido perdoar, eu quero perdoar essa pessoa e a prática nos diz para rezar por ela. Então todos os dias eu vou rezar por essa pessoa, mesmo
que eu não tenha tanta vontade de rezar por ela, mesmo que aquilo ainda me machuque, mas nossa, ele me causou esse prejuízo. Mas ainda assim eu posso rezar por ela. Senhor, eu desejo para essa pessoa todo sucesso do mundo, que ela seja feliz, que ela seja abençoada, que esse dano que ela me causou seja reparado pela sua graça. Eu desejo a ela o seu amor, o seu bem. Por quê? Porque às vezes o erro que as pessoas cometem conosco, eles são falhas. A pessoa falhou, nós também falhamos, não é? Então, se a gente decide nos colocar como juízes da pessoa, nós estamos sentando numa poltrona que não é nossa. Só Isso é Deus, verdade. Deus é o juiz, ele que tem que julgar a outra pessoa. E esse julgamento ninguém vai escapar. Todos nós teremos o nosso juízo final, certo? Então, nós não podemos nos colocar no lugar de Deus. Se ela causou um mal a você, não era o que você desejava. Infelizmente, isso aconteceu. Mas a atitude do perdão é uma atitude de decisão, né? É uma decisão que a gente tem que tomar no nosso coração. Bom, Inclusive, diga. é bom que a gente faça esse adendo aqui, porque o Matheus Simão, ele é professor, ele é terapeuta católico, especializado, estuda muito todo esse conteúdo católico, mas também é muito espiritualizado. Então, o que ele vai falar hoje são dicas para você que sabe que precisa perdoar. O Senhor tem te falado através da palavra, tem falado através de outras pessoas, mas você ainda está com o coração endurecido. Então, o que nós vamos falar hoje é muito importante. Preste bastante atenção, absorva e começar a colocar em prática. Porque só ouvir também não resolve. Porque o que você vai falar aqui é da prática do perdão, como a gente chega nesse perdão, que para não doer mais. Porque a mágoa, o ressentimento, a raiva, enfim, o ódio, que é muito mais sério, tudo isso dói demais. Sim. A dor é real. Por quê? A gente fica com a impressão de que o dano causado nos impediu algo, nos causou um futuro que não é desejado, por exemplo. Aquilo te magoou ou então desviou seu caminho. Mas sabe, Rita, o que eu convido as pessoas a olhar, isso é parte da cura interior, né? Primeiro ponto, quando você decidiu perdoar e disse em oração, eu deixo essa pessoa ir, né? Eu liberto o meu coração de aprisioná-la. Isso faz um bem enorme para a nossa saúde física e mental, né? Melhora a nossa pressão arterial, batimento cardíaco, melhora a imunidade, tem uma série de ativações cerebrais que do jeito que a gente funciona, que faz muito bem para a saúde perdoar. Mas o processo de cura interior espiritual, podemos dizer, basta a gente fazer um olhar como Deus olha as coisas. E aí a gente encontra o segredo para conseguir essa cura e parar de doer. E eu vou te contar como. Você crê que Deus governa a sua vida? Com certeza. Ótimo. Mas muitas vezes ele governa de um jeito que a gente não consegue entender, não é verdade? Com certeza também. Também. Pois é. Então, acidentes, doenças e às vezes mágoas que as pessoas nos causam, Deus só permite quando for para o nosso bem. Ele Aí só a pessoa permite... vai falar assim, mas peraí, esse moço está louco. Como que Deus vai permitir uma coisa ruim para mim, para o meu bem? A gente não consegue entender. Muitas Deus vezes não manda, né? a paz ela supera o entendimento. Né? É assim, Deus, vamos olhar para o que ele fez. Né? Nós, seres humanos, contraímos uma dívida para com ele com o pecado original. Como que ele pagou a dívida do pecado original? Com a morte, crucificação e ressurreição do seu próprio filho. Olha o exemplo que Deus deu para nós. Para se reconciliar com o mundo, para que o mundo tivesse de novo acesso à eternidade, acesso à graça, ele deu o cordeiro para ser imolado. Então imagina quanto doeu nisso, ver Jesus ser crucificado, entende? Então, assim, a gente precisa entender que muitas vezes as curas passam pela cruz, passam pela dor. Vou dar um exemplo muito simples. Imagina que eu chego aqui fora agora, pego o meu carro para voltar para minha casa e o pneu está furado. Que horrível, pneu furado. Eu vou ter que trocar o pneu, vai me atrasar, eu queria chegar em casa para ver as crianças, enfim, troco o pneu. Aí chego mais ali na frente e descubro que teve um acidente, que eu provavelmente estaria envolvido se não fosse o pneu furado. Aí eu entendo, eu falo, nossa Deus, era providência o pneu furado. Entende? Mas você tem que também ter uma sensibilidade para reconhecer isso. Claro, por isso que é importante estar espiritualizado, porque nada acontece se Deus não permitir. Ele não quer, ele não deseja
Ele não deseja o pecado, ele não deseja a ofensa, ele não deseja a morte, ele não deseja a tragédia. Mas ele faz permite... parte dele, né, da essência de Deus. Justamente, mas ele permite. Isso que nós temos que entender. Mas ele só permite quando desse mal ele puder tirar um bem maior. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito nisso. Então, quando você olha com esse olhar para o que te fizeram, e se você passasse um instante refletindo sobre se fosse a direção de Deus na minha vida? Imagina, eu já tive um caso onde eu tive uma traição de um amigo que impediu a realização de um grande sonho da minha vida. Foi muito doloroso, porque eu não entendi por que ele fez aquilo, porque eu perdi o meu sonho, porque uma série de consequências a priori negativas aconteceram. Mas hoje eu dou graças a Deus pelo que aconteceu, porque ele desviou o meu caminho. Ele foi, através daquela ofensa, através daquela mágoa, ele foi um servo que Deus colocou no meu caminho para direcionar meu caminho para onde Deus queria que eu fosse. Entende? Se não fosse ele... Quer dizer, na bifurcação você ia pegar o caminho errado. Justamente. E aquilo que aconteceu foi a direção para Deus me livrar daquele caminho que eu estava perseguindo, que não era o meu caminho, entende? Então hoje eu vejo isso. Hoje, para mim, hoje eu rezo por ele e não sinto mais absolutamente nada no meu coração, porque eu entendi, sabe o que é? Porque eu entendi a participação que ele tinha na minha vida em Deus me abençoar. E assim na vida de todos nós. Então, às vezes, o que te causaram, na verdade, foi Deus corrigindo o seu caminho. Ou Deus puxando a sua orelha de alguma maneira. Se ele aparecesse para você e dissesse, ó, isso aí fui eu que fiz. E agora? Não seria tudo diferente? A gente ia olhar para Deus e ia falar, não ia nem ter como perguntar, Senhor, mas por quê? Muitas pessoas perguntam o porquê. Mas a gente entendeu aqui que o propósito de Deus, o pensamento de Deus, o futuro para nós em Deus, tudo é diferente. Se estamos no coração dele, com certeza é muito melhor. Ó, quilômetros de distância que é melhor. Mas para a gente entender tudo isso, a gente precisa também começar pelo perdão. Perdão não é sentimento. Então a gente vai entender um pouquinho mais, retomando esse tema no próximo bloco. Intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Show. Quando rezamos a Ave Maria, nós entendemos que a primeira parte da Ave Maria é bíblica, não tem como negar. A segunda parte é um complemento para que a gente entenda que Nossa Senhora roga por nós, pecadores, todos os dias, em todos os momentos e até na hora da nossa morte. É uma oração católica. Só nós católicos fazemos esta oração. Porém, na palavra de Deus, todos os cristãos, aqueles que acreditam em Jesus Cristo, independente da denominação da sua fé, rezam o Pai Nosso. Então, o que nós vamos falar agora é para todos os cristãos. Todos. Porque eu sei que tem muitas amigas minhas que falam, Rita, eu sou evangélica, mas eu gosto do programa Mulher.com. Então, hoje eu estou aqui abraçando todos os cristãos para essa oração que o próprio Cristo nos ensinou. Sim. E fala sobre o perdão no Pai Nosso. Sim. Mas, às vezes, as pessoas rezam automaticamente, ou lendo, ou porque sabem de cor, falam. E não interiorizam, né? Não, e nem vivem o Pai Nosso, porque você tem que viver o Pai Nosso. Sim, sim. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É um convite para a gente ser imitador de Deus, né? Porque pensa, a palavra de Deus, né, todos os cristãos reconhecem a Bíblia, ela está permeada desse mandamento de perdoar, de amar o outro, né? Veja, Rita, existe uma parábola do servo impiedoso. Jesus conta essa parábola que, para mim, é a chave para entender o Pai Nosso. Quando o servo, que devia milhares lá de denários para o Senhor, chegou até ele e disse, olha, não tem como te pagar. Aí o Senhor primeiro pensou em vender a família dele inteira. Falou, tudo bem, eu te perdoo, vai e segue sua vida. O Senhor perdoou o servo. Uma dívida gigantesca. Uma dívida impagável. Aí o servo saiu da presença do Senhor e encontrou um outro elemento, uma outra pessoa que devia a ele. E aquele indivíduo pediu perdão da dívida para esse servo. E ele não deu. E ele reteve. Ele falou, não, você tem que me pagar até o último centavo. Ou seja, não deu perdão
para aquele que estava pedindo a ele. As pessoas viram e vieram falar para o Senhor. Falaram, olha, Senhor, aquele que o Senhor perdoou foi lá e reteve o perdão, não deu perdão para um servo dele. Então chama ele de novo aqui. E aí no final do evangelho está bem claro, né? Haverá choros e ranger de dentes. Por quê? Porque o Senhor também reteve então o perdão dele. Ele falou, servo mau, né? Você não teve, vamos dizer assim, a compaixão, a piedade, o perdão com o seu servo como eu tive com você. Né? Então isso mostra para nós, e Jesus disse no final dessa parábola, assim também é o reino, assim também é meu Pai que está no céu. Então, por que isso é importante, gente? Porque assim, Rita, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente mergulha em oração, quanto mais o Espírito Santo revela para nós as nossas faltas, mais sensível a gente vai ficando em entender que a gente é falho. E assim como a gente é falho, o outro também é falho. Então pensa, a gente ofende Deus todo dia, o dia inteiro. O justo peca 7 vezes por dia. Imagina. Aí a gente vai humildemente e pede perdão a Deus na confissão. Né? A gente pede perdão no início da missa ou então em oração, pedimos perdão a Deus. Deus lá de cima está com o coração pronto, misericordioso para nos perdoar. Tá bom, filho, eu sei que você falha. Né? É um ato de justiça para com você te perdoar, porque a minha misericórdia acompanha a minha justiça. Eu sei que você é falho, então está aqui minha misericórdia. Toma. Aí tudo bem, a gente pega e bebe dessa misericórdia e a gente se alegra com o perdão de Deus. Dá 2 passos para fora de casa e não perdoa o outro que pisou no nosso calo. Entende? Então a gente não põe em prática aquilo que a gente acredita. Posso fazer uma pergunta? Pode. Acho que para fazer as pessoas também refletirem, porque eu estou aqui, ele estava falando e eu estava aqui com as minhas caraminholas, gente. Mas eu pensei o seguinte, qual é a medida que você dá para Deus de acordo com a medida que você perdoa? Então, qual é a medida que você dá para Deus te perdoar na mesma medida que você perdoa? Você já parou para pensar nisso? Se você perdoa pouco e você deu a Deus essa medida, Ele também vai te perdoar pouco. Mas a grandeza de Deus, o pouquinho que Ele perdoa ainda é muito. Sim. Mas as pessoas às vezes não param para pensar. Por isso que o Pai Nosso é importante para nós Muito refletirmos. Entre tantas coisas que Jesus nos ensinou através dessa oração, Mateus, eu entendo, perdoai as nossas ofensas. Nós queremos que Deus nos perdoe. Aí vem a medida. Sim. Assim como nós perdoamos Aqueles que nos ofenderam. quem nos ofendeu, aquele a quem tem orações bíblicas diferentes, né? Nos causou prejuízo, né? Nos causou prejuízo, aos nossos devedores, tem várias formas. Mas essa é a medida Sim. que as pessoas precisam. A gente nunca vai conseguir chegar na medida de Deus, mas o tentar, essa decisão de perdoar, pode ser o início de viver o Pai Nosso? Deve ser o início. Assim, Rita, nem sempre é fácil tomar essa decisão, mas a gente não precisa fazer nada sozinho. Né? Sem mim, nada podeis fazer, Jesus disse. Então, assim, o que é impossível para nós é plenamente possível para Deus. Então, primeira coisa, em oração, pedir a Deus que Ele te ajude nessa decisão. Né? Senhor, eu quero perdoar, eu quero tomar essa decisão, quero deixar que a pessoa se vá, não quero mais sentir ódio, não quero mais sentir raiva, não quero mais causar prejuízo a ela, libera o perdão. Está perdoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e reza por ela todos os dias. Pronto, esse é o primeiro passo. O que as pessoas confundem, colocam tudo no mesmo balaio, como eu te falei, é a história da reconciliação. A reconciliação, Rita, ela nem sempre é possível. Porque a pessoa pensa assim, para eu perdoar, eu vou ter que beijar a pessoa de novo, vou ter que abraçar, vou ter que conviver do jeito que era. Não é isso. Isso é um outro estágio do processo. Muito mais elevado. Muito mais avançado. E Jesus pede para que você se reconcilie, que você depois restaure completamente. Jesus pode tornar a relação ainda melhor do que era antes. Mas entenda uma coisa, o processo é perdão, depois reconciliação. E a reconciliação nem sempre é possível porque não depende mais só de você. Se você me feriu, eu posso tomar a decisão de te perdoar, nem te encontrar, não te vejo, não te ligo. Eu te perdoei no meu coração, mesmo porque você pode não ter pedido perdão, certo? Mas é uma decisão minha de deixar com que você vá em paz, como fez o Senhor, né, do servo. Ok. Aí, eu posso tentar começar contigo um processo da gente se reconciliar. Então, você me causou um dano de confiança, por exemplo. Eu posso, aos pouquinhos, me aproximar de você e te dando microconfiança para ver se a gente restaura juntos essa relação. Mas esse é um outro processo que depende de você querer. Depende do momento, depende da situação geográfica. Às vezes a pessoa foi lá para outro lugar do mundo. Não, nem sempre é possível. A gente não precisa se preocupar tanto com essa segunda parte. Por quê? Primeiro a cura.
Perdão, abrir o coração para o Espírito Santo curar as feridas, entender que aquilo fez parte do querer de Deus, da aprovação de Deus. Ele deixou, ele permitiu que aquilo acontecesse. É dolorido, é como bater o martelo da mão na cruz. Eu sei que é dolorido, eu já passei por isso. Mas esse processo de cura, ele vai aliviando a ferida, ela não sangra mais, ela cicatriza. Entende? E aí depois partimos para o processo de reconciliação. Então, perdoar é um processo de cura. Sim, absoluto. E se você não faz esse processo, quem fica mal é você, não é a pessoa. Se você não cura, é como se fosse um veneno que você quer dar para a pessoa, mas que você bebe. Se você não cura... Quer dizer, você toma o veneno para a pessoa morrer. Não funciona, né? Não funciona. Mas eu vejo, sobretudo, Rita, assim, na espiritualidade católica, e Jesus, ele é completamente assim, ele rompeu com todo o pensamento, né? Perdoar os inimigos, amar os inimigos, como assim, né? Veja, eu vejo isso como uma oportunidade. É uma coisa disruptiva. Eu quero que você agora acalme seu coração para escutar o que eu estou falando aqui. Imagina que você pretenda fazer crescer um investimento. Você vai no banco, coloca lá um dinheiro, né? E pretende que daqui a alguns meses aquele dinheiro volte a mais. Certo? 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Ó, que maravilha, né? Minha poupança está rendendo. Essa questão do perdão, ela pode ser um investimento de céu. É uma oportunidade, abre os seus ouvidos aí, é uma oportunidade que o Senhor está te dando para colher méritos. Filho, está aqui uma oportunidade para você me imitar. Quero ver o que você vai arrumar aí. E aí a pessoa passa pela aprovação. Se eu sou generoso, perdoo, mesmo com aquela dor, mesmo sabendo que algum prejuízo foi causado na minha vida, mas se eu consigo ainda assim livrar meu coração dessa angústia, dessa mágoa, amar e dar uma atitude de acolhimento, de quando a pessoa vem pedir perdão, dar o perdão, né? Abraçar, se reconciliar na medida do possível, você vai colher frutos para a vida eterna. Você vai chegar no céu, a sua coroa da vitória vai ter pedrinhas. Aí Deus vai te mostrar, tá vendo essas pedrinhas da sua coroa? Foi aquela pessoa que você perdoou. E ao passo que se você não perdoa, fica com o coração endurecido, você não só vai deixar a sua coroa sem as pedrinhas. No fundo, você pode acabar não tendo o perdão de Deus. E não tendo nem a coroa. E não tendo nem a coroa. Porque no final das contas ele diz, né, à medida com que julgares, serás julgado. Então se eu me sento no trono do juiz e julgo, condeno a pessoa, eu também serei julgado com essa mesma medida no meu juízo final. Deus me livre. Não é isso que eu quero na minha vida. E olha, eu gostaria muito de poder continuar a nossa conversa aqui. O Matheus vem, a gente tem vontade de que sejam os 6 blocos do programa conversando, mas a gente está aqui fazendo o fechamento do nosso tema de hoje. E eu quero aproveitar esses segundos finais, Matheus, para que você dê o caminho, a orientação para aquelas pessoas, porque nós falamos tudo diluído em 2 blocos. Sim. Você consegue compilar isso? Sintetizar. Sintetizar. Vamos nessa. O segredo é a oração. Enquanto o mundo está agitado, nós somos requisitados, pressionados com muitas obrigações. O segredo é o recolhimento na oração. Porque na oração a gente se afeiçoa, a gente junta o nosso coração do coração misericordioso de Deus. Não vai conseguir ter misericórdia aquele que estiver com o coração afastado do coração de Deus. E a gente só consegue colar o nosso coração com o coração dele na oração, nos sacramentos, na vida junto de Cristo. Então esse é o segredo, não tem outro. Eu sou o caminho, ele é o caminho. Ele vai fortalecer você para você vencer tudo e dar o perdão para quem você precisa. Ai, que delícia! Olha, o que nós queremos hoje com essa conversa, falando sobre perdão, é porque amanhã, dia 30, é o dia do perdão. E se tornou até uma lei, né? A pessoa que gerou essa lei, ou seja, que recebeu, assim como tantas outras leis, fatos que acontecem, ela conseguiu perdoar as pessoas que sequestraram e mataram o seu filho. Então, que fique aqui esse exemplo. Então, que é dor maior de uma mãe que perdeu o filho porque foi assassinado. Keiko. Então, então, que fique para nós como exemplo. Amanhã, dia 30, é o dia do perdão. Você dê a você mesmo esse prazo, de hoje até amanhã, no dia do perdão,
de você pensar, pedir ao Senhor essa graça e tomar a decisão de perdoar. Quem sabe amanhã é o dia do perdão na lei, é o dia de perdão para nós homens e é o seu dia de perdoar. Amém. Mateus, eu quero agradecer a sua participação. Queria tanto poder falar do seu projeto, Renova-me. Isso. Mas volta para a gente falar sobre ele, Tô à porque disposição. tantas vidas têm sido transformadas através desse projeto. Verdade. Nós disponibilizamos também suas redes sociais, a forma de contato, e as pessoas podem encontrar essa informação lá Sim, também. sim. Estamos à disposição, Rita. Deus abençoe. Amém. Você também.